Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos de volta, para quem desacreditou. Pelo menos mais uma semana sobrevivemos. É isso aí, mais uma semana aí trazendo conteúdos especiais para vocês aí. E para quem não assistiu o nosso primeiro podcast, vai lá aí que ficou fera. Boa, verdade. Começamos a nossa experience, né? Falando de onde viemos, para onde vamos, o que é MDF, né? O que é projeto, e é isso aí. E seguindo essa linha do que a gente tem conversado, trazer conteúdos mesmo para quem quer conhecer, né? E descobrir ainda um pouco mais do que é a Bets, né? O que eles fazem, já descobrindo do que a gente se alimenta, né? Tá ótimo. Com certeza. E vocês perceberam que a gente tem aqui além do cenário, a gente já vai falar um pouco disso, mas a gente tem uma nova aquisição, né? Deu pra falar com a Ferrari. Novo investimento. Novo investimento, por causa disso. A gente tá aqui com a Stephanie Fernanda, porque se você... Tudo bem? Um esquemático aqui, ó. Stephanie é arquiteta e agora ela faz parte aqui do time da Jets. Prazer estar com vocês aí, viu? Tamo junto. É isso aí. A gente trouxe a Stephanie porque, ela tá vindo aqui pro time, então a gente vai deixar registrado que foi vontade dela, tá? Brincadeira. Mas também pra compartilhar um pouquinho da sua história, como é que você veio parar aqui, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E uma coisa que foi interessante é que a gente mudou o nosso cenário aqui, né? Agora tá mais clássico. Tá mais minimalista, né? Mais sombrio, né? Não, fica bem. E isso aqui não é não é que a gente trocou de estúdio, o outro demitiu a gente pegou o outro. Estamos em casa, né? Estamos nos adaptando aí. A gente tá adaptando, testando cenários. Não sei como é que vai ser semana que vem. Mas é o nosso mesmo escritório. A gente tem vários ambientes aqui para atendimento, para treinamento, para reunião, para tomar café. Vale dizer, importante. Mas é bacana por causa disso. A gente montou um espaço que a gente tá também explorando, né? Para descobrir novas ideias, né? Que a gente pode estar desenvolvendo. Ou seja, ele lembra um pouco de Diabetes. Esse espaço que é para fazer muitas coisas, né? E ter muitos insights, muitos negócios, muitos projetos. Bom, continuando o nosso papo. Semana passada a gente falou bastante sobre o processo, né, que a gente fala sobre esse novo mercado moveleiro, né, sobre essas novas adaptações. E hoje a gente vai continuar um pouquinho mais falando de um dos braços da Bets, que é o braço da institucional, né, o braço educacional, melhor dizendo, né, onde a gente dá capacitação para os profissionais que querem estar atuando, né. E aí eu ia começar, depois a gente chega em você, mas a gente falou muito do Promob, né? Quando você começou o Promob, como é que você aprendeu? Você lembra? Tipo, a projetar? Aprendi por praticamente osmose, né? Eu aprendi, na verdade, eu trabalhava já numa fábrica, um pouquinho da minha história, né? E aí lá eu conheci um colega de trabalho que acabou me ensinando ali no dia a dia a como mexer no Promob 4i. 4i Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum curso específico na área. Eu conhecia outros softwares em 3D, mas especificamente o Promob eu não tive a oportunidade. Então, foi na raça. Foi cru ali, né? 9i tem quantos anos? Uns 15? 4i? É mais, né? 4. Se você falar quantos anos, vai entregar algumas idades, então... Não. Eu comecei, olha que engraçado, né? Porque a gente falou bastante semana passada que a gente estudou no Senai, né? Estudamos. E lá tinha aula de desenho técnico, né? Aqui, ó. Desenho técnico. Na verdade, não era nem isso aqui, né? Tinha que ser lapiseira, ponto 5, ponto 7, porque tem as cotas. E cada cota tem uma espessura de linha. Vocês viram como é que era a vida, né? Mas eu lembro que eu tinha uma noção melhor de outros softwares também, né? E quando eu vim para a área de fase de planejados, eu entrei numa empresa e eles falaram assim, você entende de Promob? Aí eu falei, entendo, mais ou menos. Aí ele percebeu assim que eu estava meio inseguro e falou, não, então você vai para um treinamento. E olha como é que é a questão da resiliência, né? A empresa tinha a fábrica em Itaquá, né? Depois de Arujá ali. E
E aí eu fiquei durante 2 meses, de segunda a sexta, indo até Itaquá para receber um treinamento na fábrica. E era um treinamento para formar um projetista. Então eu fiquei durante 2 meses indo lá, acordava às 5 da manhã, pegava 2, 3 ônibus, e aí eu passava lá algumas horas, e era um treinamento mesmo, meio imersão. E eu fiquei durante 2 meses, para depois eu ir de fato trabalhar numa loja, né? Então, me desespero assim, né? Mas foi muito bom, porque essa imersão ela foi muito intuitiva. E por que essa empresa fazia isso? Porque eles queriam contratar a gente, isso faz uns 7 anos, eu acho. E não tinha, né? E cá estamos nós, 7 anos depois, e a demanda é a mesma, né? Para não dizer que é maior. Uma demanda melhorada, né? E ó que louco, né? A gente começou trabalhando em cima do Promob, nessa área de planejados, e o mundo girou dos planejados em torno desse software. Por isso que a gente vai falar muito, porque o nosso escritório aqui é credenciado pela Promob. Então, o aluno que faz o curso aqui, ele sai com o certificado da Promob. Então, você sai qualificado. E a Sara falou que ela demorou ali 2 meses indo de segunda a sexta-feira para essa suposta fábrica para aprender o Promob, mas era um Promob específico para essa fábrica. Aqui no nosso escritório, nós vamos te ensinar a mexer nesse software que você vai conseguir acompanhar ele em outras fábricas também. Então, outros lojistas parceiros aqui do nosso escritório vão conseguir ter acesso a esses nossos alunos para que eles possam estar pilotando esse software nas suas lojas. É como se fosse assim, né? Você não vai aprender a dirigir um carro automático quando te derem um manual, né? Quando te derem um de sexta marcha, você não sabe conduzir. É que você sai com a formação completa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sara. Hoje, se você fosse fazer um curso de Promob, quantas horas seriam necessárias para formar um projetista? Um projetista? Cara... Um projetista de imóveis planejados, para esse segmento que nós somos. Por exemplo, a estrutura que a gente tem hoje, que ela funciona super bem, 25 horas. Horas, eu saio formado. Sai formado. Eu não precisaria pegar um ônibus todo dia até Itaquá durante 2 meses? Graças a Deus não, né? Olha só. Por que a gente fala 25 horas? Porque é uma metodologia que a gente montou intensiva, onde ela consegue agrupar vários recursos e vários caminhos que são otimizados. Então você não precisa perder tempo estudando várias ferramentas que por osmose você vai aprendendo, né? Porque é normal, você vai ali pegando uma manha, você vai entendendo a lógica do programa, você otimiza. Então a gente já dá o caminho mais direcionado, né? Para você sair daqui com bastante carga para praticar e já tá formado, né? Diferente de você gastar aí 2 meses, que é uma coisa muito longa. Mas, e aí dos motivos que a gente trouxe a Stephanie, é porque esse curso ele não nasceu ontem, né? Ele tem uma história. Tem um case aí. Ele tem um case, ele tem uma história, né? Há uns... Quantos anos faz isso? Sei lá, mais... Uns 3, 4 anos. Tava na faculdade. Tava. Não, vamos começar certo, né? A Stephanie tá aqui e a gente trouxe ela justamente porque... Alguns anos atrás eu tinha uma amiga arquiteta, né? E ela tinha um escritório e ela falou, Sara... Ela dava aula também numa escola, numa faculdade de design de interiores. Ela falou, Sara, eu tenho algumas alunas que queriam aprender o software, porque isso não é matéria da faculdade. De nenhuma faculdade que estuda eles. Ela falou, elas querem aperfeiçoar. Você não quer montar um curso? Eu falei, eu nunca dei aula. Ela falou, monta um curso aí, meu. Você usa o meu escritório, você me paga ali um aluguel pelo escritório e vai. E aí eu, vou pensar no assunto, né? E aí eu montei ali uma apostila bem crua e precisava testar. Aí, e o que a gente faz com uma pessoa de teste? De cobaia. E eu tinha minha amiga aqui, Stephanie, que ela vai contar um pouco da história dela. Eu falei, Stephanie, cara, eu tô com um projeto aqui, eu preciso de uma cobaia. Vem aqui, que se for ruim, é melhor ouvir de você de um estranho, né? E a Stephanie foi uma das primeiras alunas. Ela foi da turma piloto que eu fiz antes de imaginar a Bets, antes de conhecer o Fê, há muitos anos atrás, né? E ela participou, não fugiu, mais ou menos. Mas, Esther, antes, né, um pouco pra gente entrar nisso, você foi fazer arquitetura, né? Por que você foi fazer arquitetura? Você sabe? Cara, a Sara tem muito a ver com essa história, na verdade.
porque eu não sabia o que eu ia fazer. E aí ela já era minha amiga de antes. E ela fazia design de interiores. E eu fui no TCC dela. É verdade. Ver o seu TCC. E eu achei muito legal. Achei muito incrível. Aí eu falei, meu, que legal. Aí ela me incentivou. O curso, não o TCC. Não, o TCC tava legal também, vai. Tava bem legal. E aí ela me incentivou a entrar nessa área e eu vi que tinha a ver ali com coisas que eu gostava, desenho, criatividade. E aí eu fui fazer arquitetura, fui pra cima e, enfim, tô formada aí hoje. Eu não sei o que eu fiz com ela da vida. Culpa sua. Vai lá. E aí você fez arquitetura, 5 anos o curso, né? 5 anos. E a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala de uma grade de arquitetura, isso é importante falar, porque muita gente procura a gente falando, tô pensando em fazer arquitetura, né? Vem trabalhar porque quer conhecer um pouco para fazer arquitetura. Quando você fez arquitetura, esses 5 anos de faculdade, se você fosse falar assim, talvez não porcentagem, mas qual que era o foco maior da grade, das aulas que você tinha? Qual área era mais direcionada? Então, eu acho que a minha grade era bem grande, né? Eu tinha 11 matérias por semestre, era muita coisa. Hoje em dia, a galera tem que, sei lá, 5 ou 6 por semestre. Eu tinha 11 e eu acho que muita coisa não é que é desnecessário, é importante. História, óbvio que é importante, mas são coisas que não são práticas e que tiram lugar de coisas que são práticas na profissão. Por exemplo, sei lá, aprender sobre elétrica, sobre hidráulica, sobre móveis mesmo, sobre como você vai criar isso, porque na prática da profissão é o que você vai mais pegar, né? A gente fez projeto de museus, projeto de várias coisas que são importantes, são legais. O projeto do museu pode ser daqui uns 30, 40, 50 anos. Eu ia perguntar, os museus você projetou? Então, né? Quando é que eu vou projetar um museu assim? É bem velhinha, né? Se vou, né? Não sei, vamos lá. É mais focado bastante na parte de urbanismo também, né? O urbanismo, eu tinha uma matéria que não era tanto, mas assim, a arquitetura a gente tinha muita teoria, né, assim, muitas matérias que... E na prática, assim, do mercado mesmo a gente não aprendia nada, nem orçamento, todas essas coisas, assim, eu era bem crítica a isso, porque a gente não aprendeu e aí eu saí formada, mas sem... Muito cru, né? Muito cru. Eu lembro até que quando você se formou, você me chamava bastante. Sara, o cliente perguntou, quanto que eu cobro nesse projeto, né? E aí eu fui te auxiliando, porque até essa noção de calcular como fazer um projeto era um pouco difícil, né? Ainda é um pouco, né? Até hoje a gente ainda tá pegando jeito. Vai processando, né? E, assim, dos colegas que você tinha ali, né? E você também... Você acha que quantos deles foram trabalhar com a parte de arquitetura de interiores, né? Reforma de casa, de apartamento? A grande maioria. A grande maioria. Eu, assim... Posso fazer uma pergunta? Claro. Quando você decidiu fazer arquitetura, você já trabalhava na área ou você nunca nem tinha trabalhado? Nunca tinha. A sua faculdade foi paga ou foi bolsa? Meu pai. Então você precisou de um patrocínio. A gente vai chegar num ponto muito importante, né? O porquê de você se qualificar num curso. Sim. Para você pensar, não que a arquitetura não seja top no seu currículo, mas que para você chegar, você teve seu pai. E tem muitas pessoas que não têm um pai. E como que eu vou me graduar numa arquitetura? Sem o recurso. E aí esse tempo, né? Porque você vê, foi muito tempo, muito investimento. E isso agrega muito, né? Claro. Porque a gente até te trouxe aqui porque eu vi você evoluir ao longo do tempo. Uma projetista muito boa mesmo, né? Uma arquiteta que faz projetos muito bacanas. Depois a gente vai compartilhar os projetos da STEM, renders, que são belíssimos. E eu acho que é muito mérito seu, né? Porque você que foi atrás de estudar V-Ray, estudar Sketch, né? Pra se aperfeiçoar. Porque é um dos pontos que a gente tem pensado assim, né? Existem as graduações, cursos grandes e longos, mas sempre fica o gap de você complementar a formação, né? E aí, assim, né? Quantos arquitetos a gente lida, Fê, no nosso dia a dia? Diariamente. Como é que é? Não, conta um pouco, assim, como que é, né? Não, e chega o projeto. Que o arquiteto fez o projeto. Tá, e aí? Onde vai caber tudo isso onde o arquiteto colocou?
vai funcionar tudo isso? Porque o arquiteto, quando faz o projeto, ele pega a planta. Muito difícil hoje um arquiteto ir na obra, em loco, verificar tudo e realmente projetar o móvel de acordo com aquilo que vai estar ali atendendo o cliente, né? Sem contar do entendimento, né? Eu lembro que uma vez, eu e a Sarah, a gente trabalhou rapidamente em outro lugar juntas. E eu lembro que ela falava assim, ela ficava louca. Ela falava assim, esses arquitetos que me mandam um móvel com uma chapa de 3,5 metros e que isso não existe e tudo mais. E eu... Flutuando ainda, a prateleira flutuando de 3,5 metros. E eu não tinha essa noção também, né? Não tinha a menor noção do tamanho de uma chapa de MDF. Porque assim, se a gente vai projetar interiores, a gente precisa ter a base, pelo menos, da movelaria, é isso? Sim. Precisa ter essa base, pelo menos, né? Tipo, qual é o tamanho de uma chapa, como que funciona, pelo menos o básico disso, né? Não sei se a faculdade precisaria necessariamente, mas eu acho que é isso que vocês falaram, um curso, alguma coisa que possa te dar um norte, te dar um norte. Por que a gente fala muito isso? A primeira aula, a gente fala por que existe o nosso curso de formação de projetista, né, de moldes. E um dos pontos ele pode ser uma formação livre, que é o que a gente pode pontuar aqui agora, que não sou da área, não vou ter tempo e recurso para investir numa graduação, e de repente você começa por um curso livre, né? Ou, como foi o seu caso, com um arquiteto que precisava se aperfeiçoar, e aí fez um curso ali, implementa, você aprende muito software, e o nosso curso ele não ensina só o software, mas ele ensina, de fato, esse caminho, né? O que é um fechamento, um tamponamento, o que é caixa, né? A importância de corrediça, a estrutura de um móvel, uma coisa realista, justamente para você sair desse mundo ali, né? Porque no computador, você faz a prateleira em S, né? Flutuando, o computador deixa, né? E é muito bacana porque o nosso curso ele faz isso, né, Fê? Ele traz a pessoa para a realidade, a gente simula a realidade, ó. Volta. Ganha no chão. Ele ensina muito isso, né, cara? E é muito bacana. E quando eu fiz esse primeiro curso, né, a gente deu essa primeira turma, tava tudo bem cru ainda, né? A gente foi desenvolvendo e tal. E foi até uma coisa que a gente deixou pra lá, né? Mas, olha que engraçado. Eles passaram, cheguei na Maranello, né? Eu e o Fê começamos a trabalhar junto. E falei, Fê, quantas vezes a gente não precisou sentar com os lojistas porque eles vendiam e não sabiam fazer projetos? Muitas vezes. É exatamente essa falta de noção, vamos dizer assim. Cara, a gente vendeu o projeto e muitos lojistas vendem em cima daquilo que o arquiteto projetou. E metro quadrado, né? Um cálculo de metro quadrado. Exatamente. A gente tem alguns parceiros que muitas das vezes, não fazem nem projeto hoje para estar vendendo. Tem um parceiro nosso aí que tem uma planilha que é muito boa, por sinal, e acaba vendendo em cima dessa planilha. Só que o pós, como que eu vou projetar agora tudo isso que eu vendi para caber, funcionar e atender o cliente, atender o consumidor final? Como que a gente faz agora? Porque era assim, pelo menos no comecinho, vai 1 ou 2 vezes por mês, o lojista vinha e falava, não sei, assim, né, que ele não sabia nada e a gente começava, só que para tirar dúvida, não sei como é que faz isso, eu não sei como é que constrói essa estante, cara, eu acho que várias vezes na semana, né? E aí a gente começou a perceber essa demanda, né? As pessoas precisam dessa ajuda, né? Então o curso, ele não é só um produto para se vender, mas é para melhorar a qualidade do mercado, né? Independente se a pessoa é um lojista que está aí, um arquiteto que quer se aperfeiçoar, justamente porque o projeto, ele é a alma da obra, né? A maquiagem, é aquilo, você chegou na casa do teu amigo, você viu o que? A decoração e projeto. Porque se o negócio foi bem pensado ali, o cliente fala, cara, é isso. Ele consegue projetar o sonho dele naquele pedaço ali de papel, naquele PDF que ele tá vendo. E a partir disso, cara, se ele foi um projeto bem pensado, ele vai ser bem executado, né? E o resultado vai estar muito parecido com o render. E hoje o mercado, a gente vê, na verdade, renders maravilhosos. Quando você vai ver a execução, é o famoso expectativa versus realidade, né? Pô, mas o que aconteceu aqui, né? Deu uma encolhida essas portas, né? Deu umas...
E quando o cliente fala, não foi isso que eu comprei? Nossa! Acabou, tá? A realidade morreu junto com a expectativa e não tem mais o que fazer. Eu tive um cliente uma vez, ele falou assim, mas eu paguei muito caro por esse projeto, pra arquiteta fazer, né? Pra ele não poder ser executado. E eu falei, pô, não dá, isso não sustenta, não trava, né? E ele, não. Tipo assim, porque ele pagou muito caro por aquele projeto, ele acreditava que aquilo tinha que ser possível. E era uma estrutura toda esquisita, né? Um painel que eu tive que fazer alterações pra ele ser firme, né? Pra não cair. Essa que é a verdade, né? E pra convencer esse cara? Porque ele já tinha idealizado. Então, um projeto de expectativas, se não for realista, né? Se não for ali, frustra o cliente, cara, né? Que terrível é você ser o cara que vai dar uma notícia pro cliente falar. Não vai dar. Então a gente sente de fato essa necessidade que a gente busque uma especialização, um conhecimento. E você vê, o que é 25 horas perto de um BOzão de obra, né? Exatamente. Né? Às vezes você perde muito mais tempo com o retrabalho do que você aprendendo da forma certa, né? E eu acho que também é frustrar o cliente, porque a gente tá vendendo sonhos ali, é o sonho daquela pessoa, e aí você tá frustrando o sonho da pessoa, a grana que ela investiu e tudo mais. Então eu acho que é muito importante você conseguir criar projetos executáveis, né? Tipo, a importância de você conseguir fazer isso, de você ter uma capacitação para fazer isso. Sem sombra de dúvida, eu acho que essa é a cereja do bolo, eu acho, né? Porque decorar, deixar um negócio bonito, né? É bacana, mas fazer uma coisa que ela vai ser realista e executar do começo ao fim, eu acho que é o grande diferencial. E eu vejo muitos escritórios que, né? Você entra no perfil do escritório assim, né? Render. Cadê a obra? Vocês já viram isso? Não tem obra, meu. Só tem render 3D, tá? Eu queria ver executado. Eu queria ver, né? É venda futura. Venda futura, cara. Muito por quê? E às vezes é porque não é tão condizente com a realidade. E aí, também tem um outro ponto, né? Uma de ser executável no sentido técnico. E aí, vocês falam o que vocês acham, mas também a questão do orçamento do cliente, né? Mas é só uma prateleira flutuando. Por que tão caro? Mas são só 5 metros de painel ripado. Por que tão caro? É só uma parede. Só uma paredinha aqui, ó, com uma porta pivotante e mais uma prateleira, né? E o famoso painel mimetizado. Não, porta mimetizada com cava embutida. E cadê o puxador? É tão rapidinho de usinar aquilo, né, cara? Assim, Stephanie, você que teve dificuldade, você pegou o cliente assim, pra descobrir quanto que o cliente podia investir numa obra, por exemplo? Então, acho que isso até tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando hoje mais cedo, que entra no briefing, né? De você perguntar, de você saber conversar com o cliente, entender qual é a realidade dele e o que ele quer. E ser realista com isso, né? Mas, sim, tipo, no começo eu não entendia sobre isso, né? Sobre perguntar, sobre entender quem é o cliente. E aí, mais uma vez, entra nisso de... Eu acho que a formação, às vezes, não prepara a gente realmente para a realidade. De você saber perguntar, de você saber conversar e entender o que o cliente realmente precisa. E é muito legal porque, inclusive, no curso, é uma das coisas que a gente vê. A gente frisa bastante isso, né? Inclusive, é uma das primeiras aulas, briefing. O que é o briefing? Só uma palhinha, vai. Fala aí, o que é o briefing? É entender realmente qual é a realidade do cliente. Perguntar para ele, entender o contexto dele, entender o que ele quer, quais as cores que ele gosta. É a realidade mesmo. Perguntar as coisas e entender o que ele tem pra investir e o que ele tá pensando ali, né? O que... Você sabia que uma das maiores objeções do vendedor projetista é chegar no ponto de perguntar para o cliente qual que é o valor que você quer investir? Muitas pessoas têm medo de perguntar.
E é um ponto-chave, porque você vai ter que desenvolver um projeto em cima daquele valor que ele quer investir. Você tem um produto bom, você tem um produto funcional, mas a gente tem que fazer um produto que cabe no bolso também. Para isso, você precisa ter essa pergunta. Se você não tem a cara de pau de perguntar, Você tá perdendo... você vai dar tiro no escuro. Você tem uma grande chance, assim, né? Você tem que perguntar isso antes. Porque senão você vai ter todo o trabalho de projetar, apresentar, negociar, e aí depois o cliente virar e falar, tá caro. A gente voltar todo o processo, o tempo que você perde. Quando eu estava na área de vendas, né, diretamente com o consumidor final, o cliente perguntava, chegava com a planta e perguntava assim, quanto que você acha que eu vou gastar? Eu falava de X a Y. E essa lacuna do X a Y era muito grande. Porque vai depender muito do projeto personalizado que o cliente vai querer. Customização, né? E assim, né? A gente dá aula de briefing, no nosso curso, não, como eu falei, nosso curso ele não é focado só na ferramenta. A gente também tem a condução do projeto. E o briefing, ele faz parte da nossa grade. E curso nenhum eu vejo aí de grade, geometria, levantar a parede. Beleza, mas isso aí você vai aprender de lambuja. Mas aqui a gente foca muito em como você vai fazer o briefing. Foi o que você falou. Essas macetes de software, tem muito vídeo no YouTube. A gente não tá para trazer os macetes do sistema, a gente tá para qualificar pessoas e inserir no mercado de trabalho. Então, assim, imagina que você vai num curso e você aprende a usar a ferramenta. Agora, imagine que aqui você aprende a extrair o melhor da ferramenta e usar ela no melhor cenário. É isso que a gente faz. Lapidar o diamante. Exatamente. Porque aí a gente pega o briefing ele é focado em 2 etapas. O que o cliente quer e o que o cliente precisa. São 2 departamentos, são 2 coisas completamente diferentes, né? Porque nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Né? Eu dei um exemplo hoje. Às vezes a gente vê um cliente assim que fala assim, eu morava em casa, esse apartamento é minúsculo, mete armário até no teto, até atrás da parede, né? Em cima da porta. E aí, nossa, fiz mais. E é verdade. E aí, teve alguns que eu cheguei assim, eu falei, mas você cozinha? Não, sou pessoa iFood. E pra que você quer tudo de armário da cozinha, né? Você tem panela? Não, uso air fryer só. Dei 3 pratos. Então você não precisa de muito armário. Reduziu o orçamento, dei o que o cliente precisa e no fim ele ficou satisfeito porque ele queria gastar pouco. Isso aí. Só pelas perguntas que a gente faz no começo. Né? Então, é entender isso. Porque às vezes ele até vem com um projeto pronto. Do arquiteto, enfim, ou que ele mesmo viu lá no Pinterest. Né? Viu lá no Pinterest. Eu vim aqui, ó, quero esse daqui. E aí é o que ele quer, mas não necessariamente é o que ele precisa. E aqui uma das coisas que a gente faz é formar uma pessoa que vai entender o que ele precisa. Porque aí entra na questão que a gente conversou bastante hoje, né? De você ter a autoridade, né? Tipo um médico. Como é que é um médico? Você chega lá no consultório, doutor, tenho essa demanda, né? Estou com essa dor. Você não fala pro doutor, né? Tô com dor de cabeça, eu acho que eu preciso de dipirona. Escreve aí na receita. Exato. A nossa área, a gente também tem que ter essa autoridade. O cliente, ele fala o que ele precisa e a gente tem que ter a autoridade de falar, cara, então é isso aqui. Se é um projeto tem cores claras, uma coisa mais moderna, esse armário vai atender a sua necessidade e tá dentro aqui do seu budget, do seu orçamento, né? Putz, que fácil, né? Quão maravilhosa seria a nossa vida se os projetistas seguissem nessa linha, né? Muito diferente. Otimiza tempo e deixa o cliente satisfeito, né? Mas, né? Expectativas. Agora, voltando pra realidade, né? A gente falou, por exemplo, sobre os investimentos, que é você fazer uma faculdade completa, né? Essa questão, né? Fê, você acha que se você não teve essa oportunidade, né? De ser um patrocínio, né? Não teve, né? Não. De receber um patrocínio, não. Não, né? Teve um vai se vira. Vai lá, faz o curso de marcenaria no Senai, saiu do Senai, apanha 5 anos dentro de uma fábrica até aprender o processo fabril. E é onde eu conheci o Promob, né? Como eu falei, por ali, por um colega de trabalho. E contar um pouco de como eu entrei no ramo de vendas, né? Eu passei na frente de uma loja e estava escrito lá, precisa-se de
Projetista. Essa plaquinha eterna, ela não morre, né? Falei, cara, já fiz aqui 3 meses de curso de Promob por curiosidade. E eu tava numa fase da minha vida que eu sabia que se eu fosse um vendedor projetista, eu ia alavancar muito minha área financeira. Eu falei, cara, acho que vale a pena eu dar esse passo e então fazer essa entrevista. Batata. Ou MDF, né? Fiz a entrevista, passei, cheguei pro meu ex-patrão, falei, ó, cara, fui. Eu tinha um salário fixo e agora eu tinha... Porque lá você ficava no escritório fazendo alguns projetos, mas também tinha muita parte fabril, né? Sim, a gente Na massa. fazia, na verdade, lá eu fazia o levantamento da área de custo, né? Então, entrava projetos grandes, eu fazia todo o levantamento de custo e depois eu pegava esses projetos grandes e passava para os projetistas que iriam desenhar tudo isso para encaminhar para a produção. E lá a gente está falando de fazer shoppings, de fazer mercados, de coisas grandes assim, não era no residencial. E como eu passei e eu sabia um pouco ali, então eu falei, cara, acho que agora tá na hora. E eu tinha 21 anos na época. Falei, agora vai ser a hora. E eu era muito tímido. Por incrível que pareça, eu era muito tímido pra sentar na mesa com o cliente ali e conversar. Mas aí foi Deus que quebrou essa timidez. E aí eu consegui esse primeiro emprego numa loja. E aí o desafio foi o primeiro cliente. Mas aí, o primeiro cliente sentou na mesa, eu tinha muito argumento técnico, porque eu vim do chão de fábrica, eu conhecia muito o material. Talvez eu não conhecesse tanto assim a forma comercial ali de negociação, mas a área técnica, a parte técnica de como se construir um móvel, eu sabia do XYZ, de A a Z, de trás para frente. Prateleira IS. Imagina fazer uma prateleira em S flutuante para você colocar dentro de um supermercado, de um hipermercado. Você vai aprender aonde? Né? Numa estrutura a 16 metros de altura? Não vai rolar, né? Então, já tinha essa noção de mercado. E aí foi um desafio para mim, quebrar essa timidez, iniciar no mercado de trabalho vendendo móveis planejados. E deu muito certo. Deu muito certo, porque no decorrer dessa caminhada, eu fiz alguns cursos ali, não de especialização, mas de conhecimento mesmo, de área de venda. E o software ali foi só um detalhe ali para eu poder começar a alavancar minha área financeira. Foi aí onde eu cheguei a ser até gerente de loja. Bacana. E aí eu já dominava ali praticamente todas as áreas fabril, e agora eu já estava dominando todas as áreas de comercial. Isso fez muita diferença, né? Na formação. Porque é óbvio que não dá pra trilhar. Então, Stephanie, você viu, né? Vai lá pra fábrica, fica 5 anos no pátio da fábrica, depois você vai procurar uma plaquinha de... Precisa-se de vendedor projetista. Essa plaquinha, gente, ela é eterna. É mais anos, cara. Se eu ia patentear essa plaquinha, eu ia ficar milionária. Eu acho que sim. Acho que tinha que ter uma camiseta. Vamos fazer uma camiseta, né? Boa. Ó, quem sabe no próximo, né? Nossa, aí, ó. Porque eu... Anota aí, diretor. Vou sair produção, mas anota aí. Não, porque é verdade, cara. Eu também já consegui emprego assim, né? Porque eu estudei design de exteriores, né? Eu falei. E eu, assim, né, na minha cabeça, eu ia trabalhar só em escritório, né, fazer os projetos e tal, né. E na época que eu me formei, o mercado não tava tão bom assim para escritórios, né, tava muito fraco. E eu não conseguia. E aí eu falava, eu não vou trabalhar em loja, né, sou mal zoado. Mal sabia eu. Que aí um dia, eu lembro que eu passei de ônibus, né, aí o ônibus parou assim, sabe aquela coisa assim, né, só volta a descer uma luz assim, iluminada. Eu olhei assim pro lado, tinha uma fachada de vidro e tinha a plaquinha, precisa-se de vendedor projetista. E quando eu te contratei pela Maranello, eu coloquei lá no grupo da igreja. Precisa-se de vendedor projetista. Cara, eu ia era batata. Óbvio, eu tinha um currículo legal, tinha essa formação. E esse primeiro vendedor projetista foi numa marmoraria, ali foi em marcenaria. E eu fiquei um bom tempo nessa marmoraria. E estruturei processos, né, as dinâmicas, o orçamento também era tudo planilha, e depois para passar aquilo pro marmoreiro cortar, né, não tinha, então eu fui desenvolvendo, foi uma área mais técnica também, né, mas depois disso aí eu fui de fato para a área de marcenaria, porque um belo dia, precisando de emprego, eu imprimi 10 currículos, tipo, foi o que as moedinhas deu, fui lá no shopping Lar Center. E aí eu rodei aqueles shoppings e eu achei... Na verdade, eu escolhi as lojas que eu quis deixar o curso superior.
porque tinha essas plaquinhas de monte dentro do shopping. E aí eu falava, essa loja é legal, hein? Aí eu deixava um currículo. Aí essa daqui, porque eu só tinha 10, né? Então eu tive que ser seletiva aqui, ó. Cara, olha que louco. Não contei isso. Mas eu deixei esses currículos, isso saí do shopping era umas 3 horas da tarde. Já tinha entregado meus... Não, 3 e 2. Fui pra casa, 5 horas da tarde, meu telefone tocou. Oi, tudo bem? Amanhã você pode vir pra uma entrevista? Posso. Então tá, amanhã às 10, esse é o endereço. Fui contratada, né? E aí foi nessa contratação que eles... ainda tá meio cru, me mandaram pra essa fábrica, topa o desafio? Topei. E assim, comecei a de fato ter um retorno que foi sendo muito bom. Investi 2 meses ali, pelando, né? Tempo, gastando dinheiro do ônibus pra ir lá pro Itaquá. Mas o retorno que eu tive foi muito mais rápido, né? Coisa de 1 ano eu já tinha comprado meu carro, já tava estruturando planos. E eu tenho certeza que se eu tivesse no escritório, eu ia começar como júnior, ganhando uma comissão, né? Porque a gente sabe como que é escritório. Sem comissão. Ou sem comissão. Um proje escravo. Outra coisa, é isso aí. Então, putz, essa plaquinha aí, você não foi nessa plaquinha, né? Não, quer dizer, aí na plaquinha, não. Você teve mais experiência no escritório, Tenho quase certeza, se o pai dela tivesse assistido esse podcast há alguns anos atrás, ele não teria pago a faculdade ainda. Vem aqui, Stephanie, olha isso aqui, meu. Você foi trabalhar mais no escritório, né? Foi. Eu trabalhei Não é tradicional, né? em alguns escritórios de arquitetura, porque, na verdade, é uma outra pegada, né? Assim, a arquitetura envolve muito mais coisas assim, que o ramo, né, de móveis em si. Mas eu trabalhei em alguns escritórios até cair no último escritório. E aí lá era uma marcenaria também, então a gente desenvolvia muito projeto. Além do projeto de arquitetura, a gente desenvolvia projeto de marcenaria. E aí foi aí que eu aprendi um pouco, mas não tinha o recurso do Promob. O que dificultava muito porque a gente fazia tudo no Sketch. No Sketch é um programa, acho que é Hello Mob. Hello Mob, que é o... Deixa eu fazer um podcast sobre esse carinha. Essa história desse ketchup aí, velho. Não, ele é ruim. Só no Big Mac. Ele é ruim, gente. O filho Muito bug. O Hello Bob, que ela quer dizer, né? Né? Ele dentro do sketch é péssimo. Tem muito bug. A gente vai cortar. pode falar isso aqui? Não pode, não pode. Corta então, produção, corta. Hello Bob não pode. Cortar. Vai, falei, Stan. Não, e aí foi aí, né, que eu comecei a ter essa experiência e tal, mas é muito diferente do Promob. O Promob realmente é muito mais intuitivo. Mas você teve também uma coisa muito boa, né? O marceneiro sentou do teu lado e começou a te falar, não foi? Eu não sabia nada. Crua de tudo de marcenaria, né? Não sabia o que era tamponamento, nada. E aí ele sentava, ele tinha que vir comigo pra bater os projetos, porque dava muito erro antes, né? Lá antes eles faziam por planilha as peças, era pior ainda do que o Hello Mob. E aí ele começou a sentar comigo e aí ele falava assim, não, você precisa deixar um afastamento aqui e tal, você precisa fazer isso e tal, é assim que vai, a porta é por dentro, é 18 milímetros, é 15, eu não sabia nem qual era a espessura de uma chapa de MDF. E aí ele foi me passando todo esse processo. E... Teve uma mentoria ali, né? Raiz, o marceneiro raiz. Explicando, era quase um GP ali, né? Igual a gente falou semana passada. Não, corta assim, faz essa... Isso é bom. Mas você vê que de um jeito ou de outro, alguém tem que pegar na sua mão e te conduzir. Uhum. Agora... Olha que mais louco, né? Por exemplo, se você tá assistindo a gente e você tem uma aptidão para vendas, é muito mais fácil você aprender esse software, que vai ser uma ferramenta. É a mesma coisa, um vendedor de carro. O cara é vendedor. Ele precisa de carro. É, mesma coisa. E aí, o que acontece com a inserção no mercado de trabalho? Você tem a sua profissão e você tá insatisfeito, como acontece na maioria das vezes. Cara, a gente teve um boom de aplicativos de transporte. É, verdade. O cara era advogado, o cara era... você tá lá um dia, você trabalha com isso, não, só advogado, sou E aí engenheiro. o cara foi pro aplicativo. E a gente tá falando o quê? Do investimento de um curso que te capacita pro mercado de trabalho, que não chega a ser, de repente, a parcela de 1 mês de faculdade. Ou a parcela de locação de um carro. Exatamente, a gente tá falando, cara, você faz um curso onde você pode parcelar ainda isso aí,
Cara, você tá insatisfeito com o teu ramo de trabalho. Cara, quero mudar de área. Faz o curso pra você ver. Se você gostar, aí fala, meu, agora posso investir nisso mesmo. Cara, portas abertas vão ter milhões. Milhões. Eu te desafio é você andar aí pelas ruas e procurar essa plaquinha e eu tenho certeza que você vai achar. Aqui na avenida que nós estamos, tem muitas lojas de imóveis. verdade. Mas você pega lá na, por exemplo, a Teodoro Sampaio, no Shopping Lar Center, né, com Interlar. Quantas lojas? Até as lojas tinham. E a gente tá falando de uma capacitação profissional, né? A gente não tá aqui. A Sara tem alguns anos, eu também tenho alguns anos de mercado. Então, tudo que podia dar certo e dar errado, talvez a gente já percorreu 90% do caminho. Então, a gente está testando algumas outras formas também que pode melhorar muito esse curso, esse treinamento. Quando nós iniciamos o treinamento, nós dávamos só o módulo básico. Sim, é verdade. Hoje, a gente já não dá mais o módulo básico, porque a pessoa faz o módulo básico e aí? Se Ainda perde. falta muita coisa. Então, a gente tem um módulo básico, intermediário e o avançado. O básico e o intermediário já te capacita. O avançado vai te qualificar em projetos mais... Complexos, né? A gente fala. Ele te habilita a ser um projetista final, né? Que faz já o projeto para ser produzido e montado. Um projetista final o quê? Aquele cara que agora já não quer mais lidar com o consumidor final. Ele quer ficar depois do vendedor. Então, ele vai ser um projetista que faz projeto final. Que a gente fala de Finalizador. um finalizador, né? Ou que faz o projeto executivo, né? A gente usa mais esse termo dentro da arquitetura de interiores. Ou seja, você pode ali no começo, você vai fazer projetos iniciais. E é óbvio que você vai errar, né? Que você vai cometer umas gafes. E eu conto muito das minhas gafes no curso. Eu mostro os projetos que eu fiz no começo, que eram horríveis. Hoje eu contei uma ótima. Eu vou contar essa. Fiz um projeto bem no comecinho, né? E aí eu chamei o cliente para apresentação, era um dormitório, um projeto de um dormitório. E aí o cliente olhando e falou assim, nossa, ficou incrível esse projeto, Sara. Eu sei. Olha esse espaço, Ele, nossa, mas cabe muita coisa. Eu, sim. Ele, caramba, Sara, você pensou bem. Ele falou, mas ninguém conseguiu fazer um projeto desse. Aí eu consegui. Vou lá em cima, né? E aí a gente olhou o projeto e falei, não, porque aqui vai caber tantas gavetas, prateleiras e tal. Fiz um render bacana e tal. E ele olhou, ele encantado com o projeto. Aí ele, mas ficou muito bom, Sara. Vai caber todas as minhas coisas. Aí ele olhou assim e falou, Sara, peraí, cadê a porta do quarto? Como é que eu entro no quarto? Igual Jesus curou o aleijado, entra pelo telhado. Eu tinha colocado guarda-roupa na porta, velho. E não coloquei porta pra entrar no quarto. The Sims, né? Entra pela janela. Atravessa a parede. Gafe, que gafe. Aí eu falei, nossa, desculpa. Aí eu comecei a deletar os armários, assim, ó. Sobrou dois criado mudo. Aí eu, cara, agora tá igual os outros que eu vi. Entendeu? Então a gente comete muita gafe, muito erro no começo. E é justamente essa experiência que a gente passa quando o pessoal vem fazer o curso com a gente. Vai por aqui. Sempre quando você faz um projeto, coloca a porta. Pra não cometer. Então a gente dá essa trilha, assim, que é... Nesse polo dos módulos que a gente tem, a gente juntou esses dois módulos, fez um módulo intensivo, que ele passeia por todo o software. Você vai fazer ali de criar o projeto até apresentar um render realista, apresentar o orçamento para o cliente. Então, assim, você sai pronto para trabalhar. Para chegar na plaquinha lá do vendedor para você falar, olha o meu render aqui, ó, que eu fiz na minha aula. Você vai estar habilitado, né? Depois a gente tem a mentoria avançada, que ele vai te ensinar a corrigir esses projetos, a fazer um projeto mais técnico, de fato, ali, um pouquinho mais avançado. Tanto é que a gente chama de mentoria, né? Que ele é mais uma condução para quem já atua do que, né, um plus que a gente escondeu, né? Não, a gente não esconde. Né? Nesse intensivo você já sai formado para atuar mesmo, né? Então a gente falou que a gente consegue capacitar a pessoa que está no mercado de trabalho em outra profissão. Mas a gente consegue capacitar quando a gente já teve alunos aqui de 16 anos de idade. Exatamente. Cara, e acho, o pai tá lá, indeciso com o que o filho vai fazer. Cara, é um investimento.
Se seu filho tem aptidões, que nem quando eu era criança, eu pegava uma caixa de fósforo, como eu já disse, e fazia coisas. Eu ficava lá no fundo da casa e não era fogueira, né? Quem fala, né? Não era fogueira, mas eu ficava montando coisas. Então, se você vê que teu filho ali tem 16 anos e não sabe ainda o que fazer, e você vê que ele tem uma aptidão para arquitetura ou até marcenaria, porque em vez de mandar fazer marcenaria, fala fazer um curso, né? Porque o mouse... É mais leve do que a chapa. Então... Você camiseta aí, ó. o mouse é mais leve que a chapa. E aí você pode qualificar o teu... Colocar e inserir, de repente, o teu filho no mercado de trabalho. Então, não tem restrições quanto à idade. É verdade. Tem restrições quanto à disposição. Enquanto você estiver disposto a querer aprender coisas novas e se arriscar, estamos aqui. A gente tinha a turma aqui de 18 e a outra uma pessoa de 50. E os dois fluíram super bem, né? Óbvio, se teria computador, às vezes vai um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido. A gente aqui, como professor, balança o ritmo, né? Para que todo mundo vá junto no barco. E assim, imagina, né? Stephanie, legal, ela percorreu muitas trilhas para chegar até aqui, né? Vou colocar a Stephanie numa sinuca de bico. Ai, Vai. Eu falo assim, imagina se ela não tivesse gostado, foi O que você diria boa. para os seus amigos arquitetos ou que querem ingressar na arquitetura? Se fosse da mesma condição que você ingressou. não, eu diria para fazer alguns cursos, por exemplo, Promob e várias outras coisas antes. Mas também, eu acho que, assim, o curso é importante porque ele te dá uma base, enfim, você tem uma formação, você é um arquiteto, você tem uma bagagem muito legal, você pode criar projetos, assim, realmente, levantar paredes, onde fica a insolação, enfim, o que é melhor. Tem tudo isso que você vê no curso que é muito importante, que é uma bagagem incrível. Mas se você quer migrar para uma profissão já direto, se você precisa de uma condição financeira já imediata, se você quer bancar a sua própria faculdade, é porque eu tinha uma outra condição, graças a Deus, meu pai podia fazer isso por mim. Mas Isso. se você não pode, você precisa, se qualifica como profissional antes e depois você vai trilhando esses outros caminhos mais teóricos e mais longos aí. E é muito louco também, né? Porque tem pessoas que fazem anos de faculdade e quando termina a faculdade descobre que quantos amigos arquitetos, não digo advogados, que fizeram e de repente se formou, tirou a B e agora falou, não gosto do que eu faço. É legal até pra você experimentar mesmo, né? Eu lembro que na época que eu tava no ensino médio, meu pai ele tem empresa, então ele queria que eu fizesse administração na faculdade. Eu sabia que eu não gostava muito, mas eu fui para um técnico de administração e eu vi que eu não gostava daquilo. Então, eu acho que entra muito nisso aí que você perguntou. Acho que fazer esses cursos, ter essas experiências antes que são mais rápidas, que vão te dar uma prática ali, talvez até uma experiência, uma vivência mais real da profissão do que o próprio curso, vai te dar uma ideia se você gosta daquilo, se é um caminho pra você trilhar mesmo ou não, né? É exatamente esse conselho que eu te dar. Pô, começa por aqui, sente, vê se você gosta, né? Você vai conseguir emprego, você vai conseguir atuar, vai ter uma vivência. Meu, gostei. Aí sim, né? Você pode mergulhar, como a gente falou, nessa bagagem mais longa, porque de fato não valida, né? Você tem essa... Se todo mundo tivesse essa noção da posição do sol, eu ia comprar os apartamentos que compra, né? Que bate o sol da tarde. Então, é muito bom, de verdade, né? Não só por uma coisa prática, besta, assim, do dia a dia, né? Mas porque, de fato, são profissionais. E, assim, né? Eu brinquei que a gente treta com os arquitetos, porque a gente lida bastante com eles. Mas é um mercado que todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa estar ali conectado, estar ali falando a mesma língua, né? Conversando, e por isso que a gente frisou bastante no briefing, porque a gente trocar essa ideia gera essa conexão, para que tenha uma conversa mais fluida. Porque no final, o nosso objetivo, cara, é todo mundo estar ali trabalhando feliz, os clientes satisfeitos, porque isso faz o nosso mercado movimentar e ter valor, né? A gente quer que o nosso mercado não caia descrédito, né? Por causa de tretas, de obra, né? É quebrar esse estigma de que obra é um inferno, que obra é um problema. A gente tem que melhorar isso, né? E eu acho que essas... de repente, se você tem um cara ali que fez um curso... fez o curso, trabalhou, não gostei. Beleza, melhor do que o cara que fez o curso inteiro, não gosta. Vai trabalhar com aquilo que ele não gosta, né?
E aí ele torna todo mundo infeliz. Ó. Eu acho Teste, né? uma coisa assim que, por experiência mesmo, até do que eu tô vivendo, revendo o curso agora com vocês também, é exatamente isso que vocês acho que já colocaram, mas é ouro mesmo, né, o que vocês dão, não é um curso de promob. Você tá contando e colocando ali na mesa a sua experiência, tudo que você já errou, tudo que você não errou também, que você acertou. E eu acho que, na verdade, as pessoas estão pagando, de certa forma, pra não errar o que você errou, né? Pela experiência que você tem ali, muito mais do que pelo curso. Porque, como ele falou, tem no YouTube, tem algumas formas de você aprender. Mas você simplifica o caminho, né, nesse curso. Eu acho que é bem interessante. É realmente ouro, né? Poxa, eu tô comprando barato, então, hein? Caí muito, cara. É isso. Bem, legal, Stephanie. Eu acho que é isso mesmo. A gente valida todas as experiências. Cada um vai ter uma jornada que vai chegar em vários lugares, né? Esse é só um dos caminhos. Existem vários. E, de fato, todos chegam, né? Cada um tem o seu aprendizado da vida. Mas aqui a gente tá sugerindo um que... seja para você ter um gostinho da área, seja para você corrigir um percurso que você já está inserido, né? Eu acho que ele é um caminho super válido, é um investimento mesmo que você faz aí para além do profissional, para sua vida mesmo, velho. E aí, Fê, considerações finais? Você agora? Eu acho que eu te falo, acho que um pouco de tudo aqui, mas eu queria... Hoje eu tava lendo a Bíblia e o Senhor falou assim para mim: o que você recebeu de graça, você dá de graça. Não que o curso seja de graça. Existe um custo para isso, para a gente custear toda a nossa estrutura. O que a gente está querendo compartilhar com todo mundo aqui é a nossa bagagem. Cara, a gente está alguns anos aí na frente de muitas pessoas. Então aquilo que a gente recebeu, cara, acho, pelo valor do curso, não é de graça. Lógico que nunca vai ser de graça. Nada é de graça. As pessoas falam aí: faça esse treinamento, esse negócio de graça. Sempre vai ter uma isca no final para você gastar algumas moedinhas, mas vai ter. Mas aquilo que a gente recebeu, a gente quer compartilhar, porque além do propósito da gente formar pessoas, a gente existem outros propósitos aqui no escritório. Então eu acho muito importante a gente também frisar isso. Sim, é verdade. Porque a gente tem sonhos grandes também, sonhos com o Senhor aqui, que a gente pode alcançar muitas vidas ainda. É isso. Cara, estamos aqui para tornar essa experiência do ramo, não só do ramo moveleiro, mas eu acho que o ramo civil, né, de arquitetura de interiores em si, uma experiência agradável e boa, justamente porque a gente recebeu essa graça, né, como você disse. A gente recebeu de graça. Exato. E é isso, estamos aí, quiser trocar ideia, né, arquitetos, não xinguem a gente ama vocês. Não me xinguem também. Não, a Stephanie é boazinha, cara. Só que agora ela tá do outro lado. Só que agora tá do outro lado da boa. Gente, eu tô no meio. Ela é mediadora, mediadora. Mas é isso. Comentem aí o que vocês acharam disso, a opinião de vocês. Eu acho que a gente levantamos pautas aqui, né? Tivemos Façam perguntas. perguntas. Temos essas polêmicas aí. E, cara, lembrando a mim que tá meio sem rumo na vida, manda esse vídeo pra ele e fala: acho que acendeu uma luzinha aqui, né? Compartilha mesmo com essas pessoas. Procura a gente, de repente você tem um formato aí, você tá com uma ideia de como você pode aprender, como você pode mergulhar. Porque, de fato, a gente tá aqui pra ajudar, pra somar, né? Pra ser braço, é o que a gente fala isso aqui na BETS. É isso, Stephanie, bem-vinda ao time de novo. Obrigada. Estamos muito felizes. É isso, produção, é isso? É isso. É isso, então, até semana que vem. Tchau. Tchau.